Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Já, Também. es- Vou ver aqui. já estamos ao vivo. Eu estou aqui no Instagram também. Então, pessoal do Instagram, venha para o YouTube. O link está no meu destaque, tá? Tem um destaque chamado Link ao Vivo. Você clica ali e pode entrar aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Oi, Ana, boa noite para Oi, você, né? boa noite. Dar aqui mais luz. Tudo bem? Isso. Agora que você acendeu a luz aí, lembrei que eu não acendi a minha aqui, peraí. Tá Tem tudo certo. tudo certíssimo. Eu gosto de botar uma luz mais amarelinha, porque eu sou muito branca. Oh, E aí eu fico mais coradinha. Então pronto, deixa eu regular aqui a câmera. Tudo certo. Pessoal, quem for chegando e quiser ganhar uma boa tarde aí, uma boa noite, já vai falando, vai botando nos comentários para a gente poder avisar aqui, né? Mostrar aqui. Joyce já chegou, boa tarde. Quem mais? Adélia, boa tarde, Adélia, seja bem-vinda. Josefa, boa tarde, Josefa. Arrasaram. A Ana tá te dando boa, a Joyce está te dando boa noite, Ana. boa noite, Joyce. Tudo bem? Cíntia, falando boa tarde. Rosa, boa tarde, Rosa. Sejam todas bem-vindas, meninas. Muito bem-vindas. Estou bem feliz com a presença de todas e bem feliz com a Ana também, que a Ana vem se tornando, né, uma grande parceira, uma pessoa que eu gosto muito de conversar. E sempre que a gente conversa, a gente agrega muita coisa. E como é legal a gente conhecer pessoas que, mesmo morando tão longe, né? Nunca imaginar ter uma parceira morando, né, em Portugal, mas não tem barreiras para os nossos, como que eu quero falar? Para os nossos objetivos, né? Não tem fronteiras. Vejam que mesmo em países diferentes a gente tem objetivos muito incomuns, né? Mulheres empreendedoras buscando mostrar, né, coisas, o seu conhecimento para outras mulheres e impactar positivamente, transformar o dia a dia delas. Né? E o que eu acredito que acontece com a Ana, que foi o que aconteceu comigo, é mostrar aquilo que eu fiz, que deu certo e que mudou a minha vida, né? Que causou mudanças a ponto de eu dizer, eu preciso falar isso para as pessoas. Acredito que sim, né, Ana? Deve ser isso. É isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, oi, Rosa, boa tarde. Então, tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente vem falar aqui não é coisa que está só em livro, conhecimento que a gente só ficou lendo ou ouviu alguém falar. São coisas que a gente percebeu como eram importantes depois de ser aplicado, depois de fazer, né? E dizer, nossa, eu vivia sem isso e era muito pior, era muito mais difícil. Então, como é bom ter a oportunidade de fazer com que outras pessoas tenham acesso à mesma informação, né? E na semana passada, eu acho, não, foi sábado, né, Ana? A gente foi a última live da mentoria da Ana, a mentoria Stop Procrastinação. E foi muito interessante porque naquela mentoria ela falou sobre os sabotadores, né? Que às vezes eu falo sobre os sabotadores aqui. E, e aí eu falei para ela no final, eu falei, Ana, esse assunto é muito importante. E o teu trabalho é muito importante, o que tu faz é muito importante, porque se não fosse através de um profissional, de um coach, de alguém que falasse, né, esses assuntos para mim sobre sabotadores, procrastinação e tal, eu estaria até hoje
me achando louca, eu estaria até hoje frustrada, chateada, achando que eu não tinha jeito, que eu não tinha solução, né? E quantas pessoas continuam vivendo assim? Passam a vida, às vezes, sem acesso a esse tipo de informação. Porque não é comum, não se ensina em escolas, não se ensina, né? Os grupos de amigos geralmente não falam sobre isso. Então, se não é um profissional, alguém, ou numa oportunidade como essa, né, que vocês estão tendo, de vocês ouvirem sobre esses assuntos que são mais profundos, né? Assuntos de autoconhecimento, de reflexão. Se não é através dessas oportunidades, quando é que vocês iam saber sobre isso também? Eu nunca saberia, né? Para mim foi um grito de liberdade, foi uma libertação realmente, quando o autoconhecimento entrou na minha vida, né? E cada dia mais eu percebo que eu preciso me conhecer ainda mais e melhorar mais, né? Ó, deixa eu dar um recadinho aqui que a Joyce lembrou, muito importante. Deixem seu like. Meninas, é realmente importante vocês darem um like, né? Curtir a live, se inscreverem no canal, compartilharem também a live com outras amigas. Quanto mais essas ações tiverem no vídeo, mais o YouTube entrega o vídeo para outras pessoas. Então, vocês vão estar ajudando muitas pessoas se vocês curtirem, compartilharem, né? Faz o pacote completo, né? E depois a Ana deixa também o canal dela, o Instagram dela, para vocês irem lá e curtirem, porque tem muito conteúdo bom, tá? A Solange também tá aqui, deu boa tarde. A Lia também tá aqui, boa tarde, Lia. Sejam bem-vindas, meninas. Sabrina, boa tarde. Boa tarde a todas. Meu Deus, eu já falei demais, já tô ficando até com a garganta seca. Falar não é problema, né? Falar não é problema para mim. Mas hoje a gente trouxe um tema para vocês que é muito importante, tá? Que é como a gente identificar, como a gente saber, ou a gente ter a consciência de que por trás daquela procrastinação, ou seja, por trás daquelas ações que a gente vai adiando, que a gente vai empurrando com a barriga, que a gente diz amanhã faço, depois que eu pendurar a roupa, eu faço. Ah, quando der, eu faço. Ah, não. Não, eu acho que vai demorar demais, não vou fazer agora. Sabe aquelas coisas que são importantes, que você sabe que precisam ser feitas, porque vai trazer mais cliente para você, porque vai te trazer um resultado financeiro, porque né, é importante que você faça. Até para a própria saúde, né? Às vezes procrastina ir na academia, procrastina fazer uma caminhada, procrastina começar um hábito, né, de uma alimentação mais saudável. A gente procrastina muitas coisas a todo tempo e às vezes até sem perceber. E a gente veio trazer para vocês hoje a reflexão de que talvez você vive nesse ciclo de autossabotagem porque você está sofrendo de ansiedade e você nem se deu conta disso. Então, eu vou deixar a Ana falar para vocês sobre procrastinação, porque ela é que é especialista, né? Eu vou ficar bem quietinha aqui agora. Então, olá, boa noite. O meu nome é Ana Moura. Para quem não me conhece, eu moro em Lisboa, em Portugal, e sou especialista em produtividade. E o tema que eu mais gosto de tratar é exatamente a procrastinação e hábitos. Neste momento é a procrastinação e a ansiedade. E é como a Ju diz, por norma, o gatilho que leva à procrastinação é ansiedade. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos uma tarefa nas nossas mãos que sabemos que nos vai causar algum stress, alguma ansiedade, o que é que nós fazemos? Por norma, nós tendemos a adiar a tarefa. Ou seja, o nosso gatilho é exatamente a ansiedade. Depois, o que nós fazemos é diminuir essa ansiedade como colocando outra tarefa que não é aquela que nós deveríamos estar a fazer. O que é que isto vai causar? Isto seria tudo muito engraçado se nós chegássemos ao fim deste ciclo, porque isto é sempre um ciclo,
e não houvesse mais ansiedade, mas há. Há porquê? Porque nós não fizemos a tarefa que era devida. Portanto, nós achamos que estamos a tratar ou a adiar algo porque naquele momento não nos apetece fazer, mas nós estamos a adiar exatamente porque achamos que nos vai causar algum stress. O que é que vai acontecer? Exatamente, a tarefa vai nos causar stress, mas vamos ter ainda mais stress porque não realizamos a tarefa. E, portanto, em vez de resolvermos o problema, estamos só a aglomerar um problema maior. Estamos a ter ainda mais daquilo que não queremos, que é a ansiedade. Ainda mais ansiedade. E vocês, muitas vezes, há vários tipos de procrastinação, alguns tipos de procrastinação. Eu hoje até trouxe aqui, depois a Ju mostra, um bocadinho mais para a frente, mas há muito aquela ideia de que o procrastinador é um bocadinho preguiçoso. Não é a mesma coisa, não tem nada a ver. E é exatamente aqui que nós temos que perceber porquê. Porque um preguiçoso, quando deixa de fazer alguma coisa, não sente ansiedade. Ele não vai sentir culpa, não se vai sentir frustrado, não vai sentir ansiedade. Ele é por isso simplesmente preguiçoso. Ele não está a fazer porque não quer fazer e está tudo bem para ele. Não há aqui problema nenhum, está tudo perfeito. Ele está deitadinho no sofá, a ver a sua série de Netflix e não está nem aí. Ok? Um procrastinador, não. O procrastinador não faz, mas gera ansiedade porque aquilo não está feito. E ele vai estar sempre a sentir frustrado, a sentir culpado, a sentir ansioso, porque a tarefa que devia de estar a fazer não está a ser feita. Ou seja, ele está a substituir aquilo que deveria de estar a fazer por uma tarefa de, como é que eu ia dizer, de recreio, de alguma coisa que ele goste, mas mesmo essa tarefa que devia trazer ali alguma compensação a nível de felicidade, não está a trazer aquilo que ele pretende, porque ele está a sentir-se ansioso e culpado por não estar a fazer aquilo que devia. Portanto, é quase como um ciclo interminável isto. Ele não faz porque não quer ansiedade, mas como não faz, tem ansiedade, não faz porque não quer. E é assim, é em looping. Como é que ele pode diminuir esta ansiedade? E não vamos entrar aqui naquela questão de é só fazer. Não é assim tão fácil. Para um procrastinador. Se fosse assim tão fácil, não havia procrastinação. A procrastinação, ela pode ter um nível patológico, né? Um nível de doença, né? Pode ter mesmo. E há muito aquela ideia de, vou-vos dar um exemplo, quando é, por exemplo, a tese da universidade, da faculdade, não é? Um procrastinador não acha, não pensa, quando vai começar, quando lhe dão a tese para a mão e ele vê que tem que fazer 90, 100 folhas sobre um tema, ele não está a pensar que vai fazer aquilo na última semana ou nos últimos dias. Está fora de questão. Não é esse o pensamento dele. Ele acha que vai dividir a tarefa pelo tempo que tem. Por muitas vezes é um ano até. Certo? O que é que acontece aqui? Na altura em que, tipo, primeira semana, e ele, primeira semana, para começar a fazer o trabalho, primeira semana que ele tem de 52 semanas. Ok? Primeira semana, o que é que ele vai fazer? Ora, ele vai começar a pensar, vou fazer isto, não é? Mas, entretanto, algo no cérebro dele diz assim, melhor mesmo eu abrir o Google Arts e ver onde é que fica a Índia e ver exatamente qual é, do norte a sul, para sentir o que é aquilo, aquele clima, aquela gente, eu vou ver aquilo tudo. Depois dali passa para o YouTube, porque agora eu vou ver exatamente qual é o tipo de religião que os indianos têm. Eu vou perceber aquilo. Porquê que o yoga é lá tão importante? E diz passa-se horas. E isto não é uma coisa que ele faça conscientemente. E horas tornam-se dias, e dias tornam-se meses, e ele, quando dá para ele, tem tipo 3 dias para fazer a tese. E o que é facto é que está extremamente ansioso, sente-se super frustrado, não percebe como é que chegou ali, novamente àquele sítio, certo? E porquê é que ele depois se senta e faz a tese? Porque ele depois tem algo que é um prazo. E quando ele tem um prazo, ele tem que fazer. E isto aqui é importantíssimo.
porque é que ele vai, ou seja, ele sente ansiedade e culpa até começar a fazer, mas depois, quando está em cima do acontecimento e tem que fazer, ele faz, e não sai tão bem quanto podia, não é perfeito, não tem a nota que deveria ter, mas o que é facto é que ele faz a tarefa e entrega a tarefa a tempo, mesmo que seja uma porcaria, ele entrega. Se fosse um preguiçoso, não fazia. Aliás, um preguiçoso nem sequer tinha entrado para a faculdade. Há aqui esta diferença muito importante. Eu não sei como é que tu poderias dizer, talvez, Ju, como é que este tipo de pessoa pode lidar com esta ansiedade, que é uma ansiedade que se vai avolumando conforme ele vai procrastinando. Alimentando, né? Porque a pessoa ela entra nesse processo de procrastinação, ou seja, ela entra nesse ciclo, né? De começar a adiar, como você falou, por coisas nada a ver, né? Tá ali, não, agora eu vou ligar para essas pessoas, agora eu vou fazer essa tarefa que eu disse que eu tinha que fazer, mas aí tchum, vem um pensamento assim, mas eu primeiro vou só dar uma pesquisadinha aqui, né? Onde é que fica a Índia? E aí você só dá aquela, né? Só um segundinho de distração aqui, quando vê, passou horas, passou, e aí passa dias, e aí o que a pessoa sente? Ela sente que chega ao final do dia e ela diz, nossa, eu nem vi o dia passar, eu não fiz nada. E mais uma vez eu não fiz nada. E eu sou sempre assim. E passa um dia, passa outro, e eu não faço, e aí começa a comparação. Além de o julgamento, do auto-julgamento, começa a comparação com outras pessoas. É por isso que fulana tem resultado. É por isso que a outra consegue. As pessoas conseguem fazer as coisas e por que, que eu não consigo? Né? Eu tenho algum problema, eu me distraio muito fácil, eu tenho déficit de atenção, né? Eu tenho algum problema, eu não sirvo para isso. E a pessoa começa a encontrar justificativas, né, para dar um nome para aquilo ali que ela tem, porque as pessoas não sabem que procrastinar quando você sempre faz isso, né? Isso é uma doença, virou uma doença. Então existe, né? A gente chama que tem um nível patológico da procrastinação, que é aquela pessoa que ela vai levar uma caneca na pia e daí ela vê que tem louça, daí já começa a lavar a louça, daí ela não termina de lavar a louça, ela já vê que precisa estender a roupa e aí ela tá ali já pensando que vai fazer outra coisa e então isso só vai piorando, porque a pessoa, ela, como a Ana disse, ela não é preguiçosa, ela não tá de malandragem, ela tá num looping ali no cérebro dela, dentro de um problema que ela não sabe como sair. Mas ela sabe que ela não tá fazendo o que ela precisava fazer e o que ela queria fazer. E isso te deixa cada vez mais nervosa, mais ansiosa, mais insatisfeita consigo mesma. E aí a gente desconta isso em coisas, né? Porque você fica tão decepcionada com você que você desconta isso em outras coisas. Se alimentando mal, em excesso, né? Deixando de fazer uma atividade de lazer. Eu não tenho tempo para ir na academia. Eu não posso. Eu tive uma época que eu estava num nível de procrastinação bem alta e eu não conseguia fazer as minhas atividades no tempo que eu determinava para fazer, e era um tempo bem amplo, e eu não conseguia fazer. Então, eu dizia para mim mesma: eu não mereço, eu não tenho o direito de tirar folga, eu não tenho o direito de ir fazer atividade física, de ir fazer um passeio, de visitar a família, de passear com o cachorro. Eu não tenho o direito de ver um filme, de me divertir, porque eu não fiz o que eu precisava fazer. Só que, mesmo eu tirando o meu tempo de descanso e de lazer para fazer o que eu não tinha feito antes, eu não conseguia fazer. Porque naquele tempo eu também procrastinava. E aí fazia as coisas, por exemplo, assim,
Nessa época, eu dava reunião numa sala aqui próxima na cidade, né? Eu tinha um local de reuniões, encontros. E na segunda-feira à noite, eu dava aula nessa sala. Era às 20 horas, toda segunda-feira. Às vezes passava a semana toda que eu não tinha conseguido fazer nada. Quando chegava 7h30, eu chegava na sala, arrumava tudo bem rapidinho, entrava no computador, o PowerPoint, colocava qualquer coisa ali bem rápido, e aí as pessoas iam chegando e aí eu falava o que estava ali. Eu passei a semana toda sem conseguir pensar, criar um conteúdo que fosse para aquela reunião. Eu sabia que toda segunda-feira, às 20 horas, eu tinha que dar reunião. E eu ficava pensando nisso a semana inteira. Eu tenho que fazer o conteúdo, eu tenho que fazer o conteúdo, eu tenho que fazer o conteúdo. Mas eu não conseguia sentar para fazer o conteúdo. E eu fui estudar um pouco sobre isso e eu vi que também existe o vício em adrenalina. Porque como a gente procrastina, chega em cima da hora do prazo, você vai lá e faz e dá conta de fazer e você, dei conta. Dá aquele nervoso, né? Dá aquela coisa, falta meia hora, as pessoas estão chegando, eu tenho que fazer uma aula aqui bem rapidinho, eu tenho que preparar aqui o que eu vou falar bem rapidinho, e aí eu dava conta de em meia hora preparar uma aula no PowerPoint. E aí eu dizia, nossa, consegui preparar a aula em meia hora, meu Deus. E aí isso gera, para o seu cérebro, né? Gera adrenalina e você pode estar viciada em adrenalina, deixando tudo para a última hora. Então é uma recompensa. A gente tem um comportamento, né, Ana? A gente tem um comportamento ruim e muitas vezes a gente não consegue sair dele porque o nosso cérebro está tendo recompensa com aquele comportamento. E a recompensa está na adrenalina. Quanto mais eu tenho, mais eu quero receber adrenalina. Então você pode estar viciada em adrenalina viciada em adrenalina e sendo uma mulher ansiosa junto com isso, né? Que não consegue sair desse ciclo, que se culpa, se julga e permanece nessa, né? E há vários tipos. Isso que tu falaste é típico de um género. Eu vou-te pedir se pões a tabela, depois Sim, posso colocar aqui. É mais fácil. Vou só dar uma introdução. Uma pessoa altamente produtiva tem várias tarefas, que está aqui. Queres que eu coloque agora? Sim, só favor. Tem várias tarefas e muitas vezes seguem esta matriz, que é chamada matriz de Eisenhower. É a matriz que eu sigo também. Ou seja, nós dividimos as tarefas por urgência e importância e aquilo que é, como vocês verem, o que é importante e urgente, nós decidimos fazer agora, marcamos para aquela semana. O que é importante e não urgente, decide-se quando fazer, agenda-se, ok? Urgente e não importante, delega-se, e não urgente e não importante, elimina, ok? Ou seja, não é para fazer. O que é que uma pessoa muito produtiva passa mais tempo em que campo? No campo do não urgente e importante, que é este que diz importante e não urgente, decide quando fazer agenda. É aqui que uma pessoa altamente produtiva tem mais tempo e é daqui que nós conseguimos planear, projetar os nossos objetivos. É neste campo que nós criamos. Em todos os outros campos, nós estamos apenas a responder a demandas. Ok? Portanto, quando é urgente, nós temos que fazer no momento, mas não quer dizer que aquilo nos vai levar em direção ao nosso objetivo. E se for urgente e não importante, e não urgente e não importante, não leva de certeza em direção ao nosso objetivo. Portanto, o campo aqui, as pessoas que vocês veem, tipo um Steve Jobs, aquelas pessoas que conseguiram grandes feitos, grandes objetivos, onde é que passam a maior parte do seu tempo? É no campo do importante e não urgente, porque eles estão a projetar coisas. É aqui. Agora, vamos ver qual é a matriz de um procrastinador mor, ou seja, aquela pessoa que procrastina em tudo o que lhe aparece à frente. É o segundo slide, se não te importares, João. Ou seja,
Desculpa, isto é a matriz de um procrastinador. O procrastinador mora a seguir, que era para vos explicar. Portanto, o procrastinador, quando é urgente, neste campo Q1, que é o importante e urgente, que é o quadrante 1, o que é que ele pensa? Eu vou fazer quando for extremamente urgente, extremamente complicado, tiver ali um grande bolo, aí eu faço tudo o que está neste campo. Quando é importante, o que é que ele faz? Ele delega para o futuro. Ele delega para um futuro eu, que o futuro eu do procrastinador é aquela pessoa espetacular, maravilhosa, que vai à academia, que resolve todos os seus projetos, que se levanta de manhã, que planeia, que mete datas, que faz os relatórios. O futuro eu de um procrastinador é aquela pessoa que ele gostava de ser. É aquilo que ele quer ser. Porque ele, tudo aquilo que causa algum stress, mas que ele quer muito fazer, os sonhos dele, que estão aqui no Q2, ele delega para o futuro eu. Ok? Este campo do Q3, que é urgente e não importante, quando é que eles vão fazer? Eles vão fazer quando o Q1 é urgente. Porquê? Porque quando o Q1 é urgente, eles ainda não vão fazer. Eles só vão fazer o primeiro quadrante quando for terrivelmente urgente. Portanto, quando ainda estão no urgente, eles vão fazer o que é urgente e não importante. Ok? Portanto, está-se bem. E agora aqui, o que é que eles decidem fazer? É o Q4, que não é urgente e não é importante. Mas é quase como se fosse um playground, ou seja, quase como se fosse um recreio, não é? Estamos, não é urgente e não é importante, é porreiro. É aquela coisa que é simpática de fazer, não nos causa qualquer tipo de ansiedade, está-se bem, bora lá fazer isto. E talvez até faça isto para todo o sempre, porque aqui é a minha zona de conforto. É no não urgente e no não importante. Agora, se não te importas, trocas, Ju. Agora, o que é que faz uma pessoa que é extremamente procrastinadora? Onde é que ela está quase sempre? No Q4. No não urgente e no não importante. Ok? É aqui que ela passa a maior parte do tempo. As coisas urgentes criam-se problemas enormes, podem demorar 2, 3 anos a ser resolvidas, é um facto. O que é importante não acontece, importante não urgente não acontece na vida desta pessoa. Não, por mais que ele queira, até pode ser importante para ele, mas não havendo uma data, percebem? Não havendo um prazo limite, ele não vai fazer. Mesmo que tenha prazo limite, ele vai adiar ao máximo, até ser caso ter tipo 300 multas para pagar e tem que ir a tribunal. Ok? É assim. Portanto, ele passa a maior parte do tempo aqui no não urgente e no não importante. É aquela pessoa que está extremamente ansiosa, talvez até já um pouco depressiva, e que, por mais que queira, não consegue sair deste looping. Ele tenta, mas há sempre alguma coisa que faz com que ele não desenvolva isto. Então leva tudo ao extremo. Tudo se torna um problema na vida desta pessoa. Isto tem sim muito a ver com os sabotadores que a Ju falou, não é? São pessoas que precisam de aumentar a sua autoestima e que precisam de perceber porque é que estão neste local. E só depois de perceberem o que é que os faz estar neste local, ou seja, só depois de eles terem clareza do porquê de não tomarem ação naquilo que têm que fazer, é que eles conseguem mudar isto. Eles primeiro têm que perceber porque é que o fazem. Só depois de perceberem porque é que o fazem é que eles conseguem mudar isto. Ju, podes trocar, se faz favor? Aqui é a matriz de um procrastinador impostor. Porquê é que eu pus procrastinador impostor? Eu digo-vos, porque é aquela pessoa que acha que está a fazer coisas urgentes. Ok? É aquela pessoa que faz o que não é urgente e não é importante. Por exemplo, tudo aquilo que os outros lhe pedem, ela faz. Okay? Tudo aquilo que os outros pedem não é urgente nem é importante para ela. Mas ela faz, porque ela está lá para o amigo, ela não está lá para ela, ok? Mas está lá para os outros, porque aquilo está-se bem. E depois faz umas tarefas do que é urgente e não é importante para aquilo que ela pretende no futuro. Entendem? O que é que pode ser urgente e não importante? Imaginem, levar o carro ao mecânico. Pode ter alguma urgência e não ser importante para o objetivo que ela tem no futuro, certo? Fazer uns telefonemas, responder a alguns e-mails, tudo isto
pode ser urgente e não ser assim tão importante para aquilo que ela pretende para a vida dela. Mas como ela está ali nisto, no urgente e não importante, ela acha que está, de alguma maneira, que não é procrastinadora, porque ela tem um monte de coisas para fazer, ela não tem tempo, certo? Ela não tem tempo, ela tem muita coisa para fazer. Portanto, não me venham cá com conversa, eu não sou procrastinadora, eu não tenho tempo. O que é que ela não tem? Ela não tem organização. E ela não percebe que o facto de passar imenso tempo a fazer tarefas que não são urgentes e não são importantes, está-lhe a roubar o tempo precioso da vida dela para ela alcançar aquilo que gostava de ter na vida. E enquanto a pessoa não tiver esta percepção, enquanto a pessoa não chegar aqui, não avança. Agora, vamos lá para o último, que eu adoro o último, Ju. Então, este é o procrastinador bem-sucedido. O que é o procrastinador bem-sucedido? Existe um procrastinador bem-sucedido? O procrastinador bem-sucedido é aquele procrastinador que consegue enganar toda a gente menos a ele. Que é maravilhoso. Ok? É este. Então, porquê? Porque, vejam, ele passa imenso tempo no não urgente e no não importante, imenso tempo no urgente e no não importante, portanto, ele sente-se que é uma pessoa super atarefada, ok? Faz imensas coisas, ele não é nada procrastinador e ele ainda faz coisas que são urgentes, ou seja, ele não chega a ir ao tribunal para pagar 300 multas, ele paga a multa. E no trabalho dele, quando há um relatório, ele entrega o relatório. Entende? O que é que ele não faz? Ele não passa tempo nenhum no quadrante daquilo que é importante para a vida dele. Portanto, são aquelas pessoas que estão constantemente a dizer que gostavam de mudar de carreira, mas não mudam, que não dão um passo para fazer isso, ou que querem ser promovidos, mas não fazem nada, não mudam a situação em que estão para serem promovidos, não fazem um bocadinho a mais, porque segundo eles também não têm tempo. Que gostavam de passar mais tempo com os filhos, mas não têm tempo para passar mais tempo com os... Ou seja, tudo aquilo que é importante na vida deles não acontece. Isto é um procrastinador bem-sucedido. Porquê? Porque ele procrastina o que realmente é importante na vida dele. E isto causa-lhe ansiedade. Possivelmente, se nós formos ver aqui a um nível de futuro, se nós pensarmos como é que ele se vai ver quando chegar ali aos seus 60, 70 anos, vai causar muita ansiedade mesmo. Não vai ser uma coisa de eu tive uma vida. Não. É exatamente o que é que as pessoas se arrependem quando chegam ao fim da vida. É das coisas importantes que não fizeram, é das viagens que não fizeram, é do tempo que não passaram com os filhos, é daquele sonho que nem sequer tentaram alcançar, é daquele curso que gostavam tanto de ter feito e não fizeram. É disto que as pessoas se arrependem. Não é de passarem horas e horas e horas no escritório a trabalhar. Não é. Não é de não terem feito aquele favor ao amigo que era levar o casaco não sei aonde. Também não é. Percebem? Portanto, isto é aquilo que se chama um procrastinador bem-sucedido. Ninguém dá para ele. Só ele próprio, só ele é que se recrimina que gostava de ter mais, gostava de fazer mais, gostava de ser mais, mas nunca dá o passo para isso. Isto é importantíssimo. E se algum de vocês estiver aí, é sair daqui o mais rápido que conseguirem. Este procrastinador é sair, porque vocês conseguem. É mais fácil estar aqui e passar para a parte produtiva do que qualquer um dos outros. Os outros têm um caminho maior a fazer. Estes só têm que passar para a parte da organização. Eu digo só, não é, Ju? Eu digo só, mas... Eu acredito que eu era a procrastinadora bem-sucedida. Me identifiquei muito com essa aí. Fazia tudo para todo mundo e tudo que era urgente e fazia tudo de todas as áreas. Dava conta de todas as áreas, menos do que era importante para mim, realmente. Menos do que era importante para mim. E uma das coisas que fez eu mudar, assim, dar uma virada, né, de chave, foi quando um dia eu me olhei numa foto
meu marido tirou uma foto minha numa dessas reuniões, nessas aulas que eu tava. E quando ele tirou a foto, eu vi a minha gordura do meu corpo, das minhas pernas e do meu abdômen embaixo da roupa. Eu tava com uma calça jeans, dava de ver a celulite pela calça jeans na foto, dava de ver a gordura assim acumulada na blusa que eu tava. Quando eu olhei aquela foto, eu falei: o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha. Ali deu um choque para mim, aquela foto. E aí eu percebi, meu Deus, eu tô muito mal, eu tô me deixando de lado totalmente, tô dando conta de tudo, menos. E aí eu comecei a me culpar muito, porque eu falei, que tipo de empreendedora sou eu que não tenho tempo nem para cuidar de mim? Eu saí do meu trabalho, eu larguei a minha carreira no mundo corporativo para empreender, para ser dona do meu tempo, né? E eu tô mais escrava, mais funcionária do que nunca. Nossa, aquilo ali assim, me deixou muito mal. E aí veio assim toda aquela questão emocional, né? Veio dali eu reconheci todo o problema emocional que eu tava e ali comecei a trabalhar nessa mudança. Mas realmente assim, eu vejo que precisa acontecer algo. Às vezes, quando a pessoa não tem acesso ao conhecimento que a gente está tendo aqui, a pessoa ela precisa de algo. Deixa eu aumentar nós aqui, depois eu volto. A pessoa precisa de algo impactante na vida dela para ela começar a se priorizar. Deixa eu mudar aqui. Não, estava a ver onde é que se entrava. Deixa eu mudar assim fica melhor. Para mim foi essa foto. Eu fiquei uma meia hora olhando para aquela foto e eu disse, não, essa não sou eu, essa não sou eu. E aí depois fui procurar nutricionista e voltei à atividade física e ter um tempo para mim, foi aí. Mas eu vejo que para muitas mulheres o gatilho para elas olharem para si, né, e dizer eu me deixei de lado tanto tempo, muitas vezes é o divórcio. É, verdade. Quando chega a uma altura da vida, né, Ana? Às vezes a pessoa passou 10, 15, 20, 30, 40 anos casada, dedicando a vida aos filhos, ao marido, à casa, a tudo, menos para os sonhos dela, para os projetos dela. E é um grande sabotador, uma grande questão que a pessoa fala muitas vezes é que o outro não deixou ela fazer, ou que ela estava tão sobrecarregada que ela não tinha tempo para ela. Isso é uma grande, assim, isso é você jogar a responsabilidade da sua vida toda no outro, né? Isso é muito sério, né? Sendo que é a gente, as nossas decisões diárias que fazem essas escolhas, né? E não é o outro apenas, né? Tem marido que sim, né? Mas até ele você escolheu. Sim. Até ele, né? E está na tua mão continuar ali ou não. Certo? É. Está na nossa mão continuar naquele espaço ou não. Eu Eu já tive tenho, no primeiro quadro. Eu já tive no eu primeiro tenho muitas clientes assim, nessa faixa etária, geralmente ali dos 50 e poucos anos, que se divorciaram de casamentos de 20, 30 anos e que ficaram tão perdidas, viram que estavam tão perdidas e aí descobriram os problemas emocionais, perceberam que precisavam de ajuda e aí vieram atrás de ajuda, né? Então, e com essa queixa, a maioria, né, de que não olharam para si. E quando a gente não tem esse olhar para dentro da gente, para o que eu quero de verdade, o que eu quero de verdade, o que me satisfaz, o que satisfaz a minha alma, o meu espírito, o que me deixa feliz lá dentro, né? E geralmente não tem a ver com dinheiro. E o que me deixa feliz de verdade essa falta de a gente olhar para isso deixa a gente doente. E quando a gente fica doente, a gente entra nesse ciclo aí. É um ciclo. E como é bom poder reconhecer isso logo, né?
Tem algumas meninas aqui que estão falando, né? É. A Joyce botou umas cabeças viradas ao contrário, eu acho que ela se identificou com algumas coisas. A Sabrina colocou, eu toda, tipo, querer abraçar tudo, deixando a primeira atividade pela metade e assim sucessivamente. E no final não fazendo nada. A Aline, estou nessa situação, Ju, sempre me deixo de lado. Não tiro tempo nem para comer. Não é bom. Não é bom. Não, não é nada legal. São questões diferentes. A questão da Sabrina, quer abraçar tudo, é muito específico de um determinado sabotador e é uma forma de procrastinação. Ele atua assim, exatamente, leva a procrastinar. Porquê? Porque se calhar o entusiasmo dela é começar algo novo. Sabrina, diz se isto faz sentido para ti. No caso da Aline, tem que começar, tem que arranjar tempo. Não dá, tem que se organizar. Eu sugeria que escrevesse tudo o que tem para fazer num papel, e é mesmo assim, é caneta na mão e papel. Escrever tudo o que tem para fazer, ver o que é mais urgente. Eu mostrei o quadrozinho, defina-se, efetivamente tem que fazer tudo o que faz, ou não, mas há coisas que têm que ser por prioridades. Não vale a pena nós colocarmos 20 tarefas para pôr num dia e depois não comemos, não é? Porque daqui a nada não conseguimos fazer uma. Porque, como a Ju diz, ficamos doentes, não é? Ju, eu tive no primeiro quadro da procrastinação, naquele que está-se bem, não se faz mais nada, vou ficar aqui, quando entrei exatamente para a Faculdade de Publicidade. E é engraçado, porque eu lutei muito para entrar para ali, fiz psicotécnico, não sei o quê, porque achei que ali era o meu sítio. E então, quando entrei, não me identifiquei nada com aquilo, ok? Mas não consegui logo ter este discernimento. Porque eu tinha lutado tanto para entrar para ali, testes e sei lá eu, e notas e médias e, bom, o que aconteceu? Eu passava os dias na faculdade a jogar as cartas, para vocês terem noção. Eu não ia às aulas. Nós só jogávamos às cartas. Chegava ao fim do dia, imaginem a frustração e a ansiedade. Imaginem. Mas conseguia fazer as cadeiras. Eu ia fazendo as coisas. Exatamente assim. Eu ia fazendo as cadeiras, tananã. Ali entre aqui as notas vão de 0 a 20. Ali entre os 10 e os 12, com muita sorte tiravam 14. Aquilo que era preciso estudar muito era mesmo ali na média do 10. Ok? Porque também eu não ia às aulas, já estão a ver. Era mesmo na onda de jogar às cartas no meio do bar. Era isto que se fazia. Até que pensei, isto já no segundo ano de faculdade, e atenção que eu trabalhava, ok? Portanto, não era só, eu trabalhava também. Pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Aí caiu uma ficha. E quando me caiu a ficha, e quando eu percebi, foi quando voltei para trás, e aí encontrei novamente o meu caminho, entrei na faculdade de História, fiz filosofia antes, porque tive de fazer filosofia que não tinha, porque eu estava na área de matemáticas. Fiz filosofia, entrei em História, tudo perfeito, e aí o mundo mudou. Aí entrei para o outro oposto, que era não fazia mais nada sem ser estudar. Portanto, eu passei de um lado para o outro. Assim mesmo, o que acontece aqui? Também não está certo, porque eu estou a procrastinar tudo o resto. Ou seja, eu não tenho um equilíbrio na minha vida, eu não tinha um equilíbrio na minha vida. Eu não estava com os meus amigos. Eu faltei a casamentos. Faltei não, disse que não ia a casamentos, porque tinha exames. A casamentos de pessoas que eu gostava, que é um acontecimento uma vez na vida, não é? Malta não, só para terem noção. Portanto, eu passei de um oposto ao outro. E nada disto é saudável. O que é saudável é nós conseguirmos ter um equilíbrio. E é possível nós termos um equilíbrio. Só temos que perceber quais são as nossas prioridades. E aí uma coisa que você falou que é muito importante, que você daí não deixou de ir, depois quando mudou de faculdade, né, de curso,
deixou de ir a eventos importantes, como casamento de amigos, porque daí dizia que tinha que estudar. Exato. E aí você estudava. Exato. Eu estudava. Percebes? Mas E não estava. isso é um sintoma de ansiedade. Lá está. Você evitar eventos, evitar encontros, evitar pessoas, evitar ocasiões sociais é um sintoma de ansiedade. Vez ou outra, tudo bem, né? Às vezes precisa realmente, né? É um momento, né? Tenho prova amanhã e eu preciso estudar. Às vezes acontece e, né, não é um problema. Mas existem aquelas pessoas que a gente convida, né? Vou convidar fulana para vir aqui em casa para a gente almoçar e tal. Você convida já sabendo que ela não vai aceitar, ou que ela diz que vem e na hora não vem. Essa é uma pessoa ansiosa. Certo. Evita compromissos e aí ela cria situações para não ir. Ela cria situações e não é que às vezes ela mente. É que a mente dela, o nosso cérebro, ele é muito inteligente e ele controla o nosso corpo, né? Então, às vezes, ele solta algumas substâncias no nosso corpo para nos manter em casa. Então, às vezes, uma substância que te dá dor de cabeça, porque ele sabe que com dor de cabeça você não vai querer ir, com dores nas costas, dor nos joelhos, infecção urinária, enfim, várias questões que ele sabe que aquilo ali vai te parar. E isso é um problema emocional, isso é ansiedade. Tá? Acontecia comigo, sempre que eu colocava uma meta ousada para mim, que eu ia ter que me desafiar um pouco mais, ia ter que sair da minha zona de conforto, eu adoecia. 2 dias depois eu adoecia. E aí aquilo eram doenças reais, que eu tinha que ir no médico, tomava medicamentos, precisava ficar de repouso. Então justificava o fato de eu não atingir aquela meta. Por quê? Porque eu fiquei doente. Eu não fiz. Por quê? Porque fiquei doente. Então, o nosso corpo, ele reage e a gente nem está sabendo que isso tudo está sendo maquinado, tem uma estratégia aqui dentro, né? E uma das causas é o transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade, assim como a procrastinação, é muito mais do que essa questão superficial que a gente vê, às vezes, numa notícia, numa coisa. É muito mais profundo e atrapalha a nossa vida como um todo. E o que mais me deixa, assim, entusiasmada de falar sobre isso é de revelar isso para as pessoas. De talvez alguém que está aqui assistindo, né? O que vai assistir depois, diga assim: nossa, eu sou assim, eu vou buscar meios para sair disso. Porque o triste é, como a Ana falou, chegar ao fim da vida e olhar para trás e dizer: nossa, eu não. Por que eu cheguei aqui desse jeito? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não valorizei mais o meu tempo? Né? Por que eu não me valorizei mais? E talvez vai chegar lá no fim da vida e vai continuar culpando os outros e as situações e os filhos e o marido e o trabalho, porque não consegue nem olhar a verdade, né? Para qual é o real motivo. Porque tudo na nossa vida somos nós. Certo. Nós. Não é o outro, não é o trabalho, não são os filhos, não é nada. Somos nós, né? E a Aline falou que concorda com tudo que você disse. E quem mais falou? Ricardo, olá, Ricardo. Por aí, arrasadoras.
E aqui eu não sei quem que é, porque tá com o YouTube do Miguel, mas disse que é muito ansiosa. Olha, para todas que depois a gente passa o contato da Ana, eu vou passar o contato da Ana para vocês dentro do o contato e o Instagram dela para vocês seguirem e buscarem orientação sobre a procrastinação, que é muito importante, tá? É, e para todas que estão ansiosas aí, e talvez fiquem mais ansiosas sabendo que são ansiosas, não fiquem preocupadas, tá? Dia 3, 4 e 5 a gente vai ter uma imersão. Vai ser a segunda semana contra a ansiedade. É um evento online gratuito que eu faço. E depois eu faço o convite para vocês sobre isso, tá? Mas só para vocês entenderem que são 3 dias de tratamento gratuito e online que eu faço. Então, fiquem tranquilos que vocês vão ser ajudadas. E aproveitem, porque as pessoas têm muito aquela coisa do é gratuito, não aproveitem. Vão, eu já me inscrevi na semana, já para saberem, embora seja um horário, a Ju já me disse que vai deixar gravado para eu conseguir fazer, porque eu estou 4 horas à frente, mas aproveitem, as pessoas não aproveitam. Hoje em dia podem fazer tanta coisa gratuitamente, há tanta coisa maravilhosa, gratuita, e as pessoas pura e simplesmente não sabem, não vão, não entram, não dá. É uma coisa que me desespera, Ju, tenho-te a dizer. É quando eu vejo as pessoas a dizer eu não tenho quem, porque eu não posso pagar, porque não precisam de pagar, não é? Tem tanta coisa gratuita, aproveitem. Sim, exatamente. Tem muita coisa boa e eu acho assim, eu acho que isso deve ser outro sabotador, né? O É, dia, não sei, não sei qual que é, onde que se encaixa, mas a gente tem a mania, né, o costume, não sei, de achar que o que é gratuito não é bom, ou que a pessoa não vai entregar o melhor conteúdo, que ela vai guardar segredos para quem exato, pagar, né? sim. Existe uma desconfiança, existe algo na nossa mente que diz assim, não vou participar disso porque pode ser perigoso, é uma armadilha, né? Oh, Ju, Não e há sei, uma coisa muito importante que é, e eu vou dizer o nome e tu vais já, que é a vítima, porque se ela, imagina, ela entra na tua semana, diminui a ansiedade, ou entra no meu Insta, começa a fazer as coisas que eu digo, vai diminuindo a procrastinação. Do que é que ela depois vai queixar para toda a gente? Né? de nada, né? É, Pois ela não vai poder continuar naquele vitimismo. Ah, eu não tenho tempo para nada. Ah, eu não consigo. Ah, eu tenho 3 filhos. Eu não faço porque eu tenho 5 filhos. Eu não faço porque eu tenho um filho. Eu não faço porque eu tenho um marido. Eu não faço porque eu trabalho demais, né? E exatamente. aí é bem isso. A gente o tempo todo a gente fica se vitimizando, justificando a falta de comprometimento com a gente mesmo, né? É isso mesmo. Queres que eu volte para os slides? Não, é só se as pessoas precisarem de tirar algum apontamento. Por mim, está Não, perfeito. você que sabe. Se quiser, eu Não, volto tá lá. bom, tá bom, tá bom. Não, era só para dar uma ideia, porque não é uma coisa fácil de explicar sem imagem. Como tem os quadrantes, assim é Sim. mais fácil de seguir, das pessoas seguirem. Mas eu acho que foi o time Urban que fez esta analogia. Ele tem um TED Talk sobre procrastinação que eu acho espetacular, que é na mente de um procrastinador. E vejam, quem tem dificuldades percebe logo que não é uma coisa de eu hoje não faço porque não apetece. Não é assim. Não é. Tirem, não é. Há uma coisa, é assim, a procrastinação vence como qualquer outra coisa na vida, com empenho e com vontade. Porque não é de um dia para o outro que a pessoa começa a fazer tudo o que tem para fazer. Não. Agora, vai-se treinando, vai-se fazendo, pouco a pouco, devagarinho, e muitas vezes vou-vos dizer aquelas pessoas que se calhar
só lhes falta dar um passinho, mas acham que não têm problema nenhum, se calhar não vão chegar tão longe como aquelas pessoas que, se calhar, hoje em dia não dão passinho nenhum, mas percebem que têm um problema e vão tratar de fazer diferente. E isto é muito importante das pessoas terem esta noção. Se não têm uma vida equilibrada, seja por que razão for, não tem que ser pela procrastinação, não é? Pode ser pela ansiedade, pode ser por outro motivo qualquer. Se não têm uma vida equilibrada, é porque têm um problema. E porque têm que resolver esse problema. E têm que descobrir qual é o problema para o conseguirem resolver. Têm que ter a clareza do que é que vos está a impedir de ter uma vida boa e equilibrada em qualquer fator. Vocês saberão qual é. Não é? A pessoa, para melhorar, tem que perceber qual é o problema. Ninguém resolve um problema que é desconhecido. É aqui que eu... Exatamente. não é? É simples, nesta parte. E aí entra aquela coisa da... Hoje eu estava lendo aqui uma terapia que eu vou aplicar hoje à noite nas clientes do meu protocolo, né, nas minhas alunas, que ela fala sobre as referências que o nosso cérebro tem. E a gente hoje acha que a gente hoje tem uma vida muito diferente da vida dos nossos avós e bisavós, né? Que não sabiam o que era ansiedade, que não sabiam o que era depressão, não sabiam o que era procrastinação, né? Não tinham esses problemas. E por quê? Porque eles não tinham referência disso. Então, hoje a gente tem referência de que essa vida é normal. Por quê? Porque tá todo mundo assim e a gente passa a achar que isso é normal. Então, você olha a novela, televisão, jornal, você passa a achar normal a violência, a agressividade, os assaltos, né? Você passa a achar normal a pobreza, a miséria, a falta. Você passa a achar normal a falta de saúde, a doença, essa vida agitada. Quantas novelas, filmes, séries a gente assiste que as pessoas nem conseguem sentar para tomar um café da manhã, ela já sai bebendo pela rua, e aí isso e aquilo, né? E geralmente a protagonista, a mocinha, ela é essa, né? Aquela que só quer saber de trabalhar, não tira tempo para nada, mas tá lá, bonita, magra, né? Toda, né? Uhum, mas não só trabalha, não tem tempo ali para nada, não dorme direito. Ela já se levanta maquiada. Ela já acorda linda. Então, a gente tem isso como referência. Então, a gente acha que essa é a representação, né? E essa é a representação da vida moderna, e a gente passa a achar que isso é normal, só que não é. E a gente olha para aquela pessoa calma. Eu era assim, tá? Eu ainda sou um pouco agitada, falo alto, falo rápido, faço várias coisas, eu ainda sou assim. Mas eu mudei muito. E há alguns anos atrás, antes de eu nem imaginar que eu ia me tornar terapeuta, eu olhava para as pessoas que eram mais zen, né, digamos assim, que meditavam, que tinham um tempo assim para si, né, que acendiam incenso, que tomavam um chazinho. Eu olhava para essas pessoas e eu dizia assim: tá louca? Vai fazer alguma coisa na vida, vai, vamos, sabe? Se eu tô com dor de cabeça, vou tomar um chá, vou respirar um pouquinho, vou caminhar na rua, no sol, né? Que passa. Eu dizer, não tem tempo para isso, vou tomar um remédio aqui que a ação é rápida, né? Então, eu achava que aquelas pessoas tinham uma vida de utopia, né? Fora da realidade, que elas viviam num mundo à parte, sendo que eu é que estava numa bolha onde a mídia, a sociedade nos coloca dentro dessa bolha para que você ache que a vida assim é normal, para que você continue sendo escravo, trabalhando, contribuindo, pagando seus impostos,
ficando doente, tomando um monte de medicamentos, girando aí essa roda, né, da economia deles, de vender esses venenos aí para nós, e você adoecendo, precisando de cada vez mais e mais e mais produtos que eles vendem e comendo igual uma louca, né? E aí, quando você dizia que ia aproveitar a vida, você, né, bate a cachuleta, porque viveu um estilo tão adoidado que não conseguiu superar nem a aposentadoria. Então, a gente tem que olhar de fora, olhar para a nossa vida e dizer, nossa, quando eu era criança, foi isso que eu sonhei para mim? Viver nessa rodinha, né? Eu chamo que é a rodinha de hamster, parece aquela rodinha de rato, que vai correndo sempre atrás de alguma coisa. E um dia eu ouvi uma frase que dizia assim: você corre tanto, e você está indo para onde? Dessa velocidade toda. Né? E eu pensei, nossa, para onde que eu estou indo? Eu não estou indo para lugar nenhum. Então eu me sentia numa rodinha de hamster ali, né? Onde eu acordava e saía correndo, correndo atrás do dinheiro para eu poder comer, para eu pagar as contas e só isso. Minha vida era só essa. Não tinha realização pessoal, não tinha um tempo para mim, não conseguia focar nos meus projetos, não conseguia fazer nada fora do que estava ali para fazer. Então, como a Ana disse, se você não tem uma vida onde todas essas áreas, né, esses papéis que a gente tem de mãe, esposa, filha, amiga, empreendedora, né, de vida pessoal, de saúde emocional, tem alguma coisa que não está, que você não está conseguindo equilibrar, tem um problema. Existe um problema e você precisa aceitar. A primeira coisa é reconhecer que existe um problema e que você precisa de ajuda para solucionar isso. Deixa eu ver o que estão falando aqui. A Sabrina disse: senti algo estranho agora nesse momento, tipo um medo, agora como se fosse passar mal. Me levantei rapidamente, respirei fundo e foi passando aquele mal-estar. Seria um início de ansiedade? Sim, isso é um sintoma de ansiedade, tá? Um dos sintomas da ansiedade parece que algo muito ruim vai acontecer agora, uma falta de ar, uma sensação de mal-estar súbito. Sim, às vezes acontece de o coração acelerar do nada, tem uma arritmia ali, e aí você pensa, nossa, preciso ir para emergência, tô infartando, e na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é ansiedade. E você fez certo. Respira fundo, dá uma caminhadinha, se puder, dá uma voltinha na rua, respira um ar, toma água, né? Isso ajuda muito. A Andréia diz: sou muito ansiosa, não tiro tempo nem para mim. Então vamos mudar isso, né, Andréia? Você reconheceu, é o primeiro passo, e agora precisa organizar, priorizar você também, se colocar na sua agenda. Né? Coloca você na agenda. Não, nesse momento aqui eu vou descansar, eu vou fazer algo que eu gosto, né? Só para mim, algo que é para mim. O Miguel, então, é a Angelita. Oi, Angelita. Ai, ai. Vamos ver. E o Rick disse: estou a amar, né? Aqui nós dizemos: estou amando, né? Obrigada, Rick. Eu também estou a amar. É engraçado, eu acho que nós aqui em Portugal, eu não sei se vocês têm alguma dificuldade em nos perceber ou não. Eu sei que há palavras que são completamente diferentes, mas eu já estou tão habituada que já o meu cérebro já faz a tradução automaticamente. Mas tem esta noção. Agora, se houver alguma coisa que às vezes eu diga e que vocês não apanhem logo, digam-me, que eu
ok? Porque eu também não dou por isso. Eu começo a falar, já foi, né? Mas sim, eu tenho esta noção que de início eu comecei a seguir a Fly Lady, não sei se vocês conhecem, a Como? Fly Lady Brasil. É simpático, é muito simpático. É um grupo que todos os dias lança uma tarefa para se fazer em casa, na lida da casa. É uma maneira de organizar-se a lida da casa sem teres que passar um dia inteiro a arrumar a casa. Okay? E então aí é que eu me comecei a dar conta que há N expressões e N palavras completamente diferentes. Porque nós na novela não damos por isso. Quando estamos a ver a novela brasileira, nós não damos por isso, não é? Há a diferença dos verbos, dos tempos verbais, mas tirando isso, está tudo simpático, tudo bem. Quando passamos para os utilitários, que não se fala, porque vocês também não veem a mocinha da novela aí limpar o WC, não é? A casa de banho, certo? Portanto, quando passamos para este tipo de coisas do dia a dia, é que nós percebemos as diferenças de linguagem. O que não deixa de ser engraçado. E agora tu disseste isso e eu pensei, eu estive aqui a acelerar a falar e pode ser que metade das coisas não tenham percebido aquilo que eu queria transmitir. Às vezes, algumas palavras eu não entendo, mas aí no contexto consigo entender, né? E como a gente tem conversado bastante, assim, já tá mais fácil para mim, já tá, né, já tá ficando normal, né? Ouvir e entender, né? Mas às vezes tem alguma palavrinha que foge, né? Como você falou, sítio, né? Ah, não era o meu sítio. Sítio Deve ser é um lugar. área de Sítio é um área, lugar. lugar. Sítio é um lugar. Quando eu digo fui a um sítio, fui a um lugar, fui a um sítio. E quando vocês sítio é quinta. Aquilo que vocês definem como sítio, para nós é uma quinta. É um Sim, espaço rural com animais. Nananã, nananã, nananã. sim. E eu acho que para mim, que moro no sul, é mais fácil até entender essas questões, porque aqui no. Claro, o Brasil foi, né? Os primeiros que vieram colonizar o Brasil foram portugueses, né? Tanto que a gente fala português. Mas aqui no sul do Brasil, aqui em Florianópolis, né, que é a capital de Santa Catarina, foi colonizada por açorianos. Ok. Então, tanto que a gente fala com o sotaque parecido, né? Com esse sh, né? Então aqui em Santa Catarina, principalmente aqui Santa Catarina não é o estado todo, é só o litoral aqui catarinense, o litoral de Florianópolis, né? Que fala assim, né? Nesse sh. Então a gente tem muitas tradições que são dos açorianos, como o boi de mamão, né? Algumas coisas na arquitetura também, né? As casas, né? Os ladrilhos na parede, os azulejinhos, né? Tem muitas coisas. E tem alguns lugares aqui que chamam de tipo Quinta dos Açores, quinta, não sei do que. Então é onde eu vou, já estou mais familiarizada, né, com essa questão portuguesa. Mas algumas pessoas de outros lugares pode ser, né, mais pro sudeste, pro norte, nordeste do Brasil, não, eles não, provavelmente não entendem tão bem, né, porque aí já foram colonizados por outras áreas, né, por outros países. Porque mesmo nós falamos todos o português, não é? Toda a gente, mais ou menos, a gente entende. Mas às vezes até basta o sotaque. Já tem uma, não é? Já é uma situação diferente e já muda a palavra, o que não deixa de ser engraçado, porque é Sim. por aí. Mas espero que tenham percebido, mais ou menos. Não, acredito que sim, pelos comentários, né? E como elas ficaram do início ao fim, dá para entender que elas estavam entendendo sobre o que a gente estava falando. Ai, ai, que legal, né?
Então, Ana, queres passar para elas o teu Instagram? Não sei se você quer passar também seu canal do YouTube. Ah, se eu posso mandar para elas lá nos grupos. A gente tem alguns grupos de WhatsApp, né? Eu Sim, posso encaminhar o seu Instagram lá também. sim, sim. O meu Instagram é fácil, é @ana.moreira.moura. O canal do YouTube é Ana Moura, mas isso é mais fácil, talvez, se eu te enviar o link, porque há muitas Ana Mouras e há muitas famosas. Portanto, eu quando escolhi Ana Moura não foi uma opção inteligente, mas já está. E há uma fadista cá muito famosa que se chama Ana Moura, e, mas só depois é que me ocorreu. Isto se calhar não vai. Mas a boa notícia é que dá para você mudar. Dá para você mudar. Ah, é? Olha, boa, boa. Eu mudei o meu há pouco tempo também, porque Juliana Borges tem milhões. E então eu coloquei o meu do mesmo jeito que tá o meu arroba. Então tem o arroba do YouTube também. Ali nas configurações, você pode colocar de um jeito que só existe você. Boa, boa. Vou fazer E aí, isso. quando a pessoa for pesquisar, aparece só você. Fazer isso. E se alguém tiver alguma questão, é só enviar uma mensagem que eu respondo. Não tem problema nenhum. Okay? Mensagem direta e eu respondo-vos. Sobre produtividade, hábitos e procrastinação, tá? Perfeito. Sim. E a Ana da mentoria, né, Ana? Tu tens mentoria. Tá com as vagas abertas agora? Vou abrir agora, em abril, vou fazer também a semana da produtividade, porque a mentoria, eu tenho o produto, o Stop Procrastinação, que é exatamente para a pessoa deixar de procrastinar, certo? Ou pelo menos começar a organizar a sua maneira de uma maneira mais alinhadinha com aquilo que ela quer para a vida dela. E depois tenho a mentoria, que a mentoria já é um produto de 2 a 3 meses, consoante as dificuldades do grupo, e que versa produtividade, hábitos. Focamos muito em hábitos, porque eu sigo muito aquela linha de que quando nós queremos alcançar alguma coisa, não é uma ação que nos vai levar lá. São os hábitos que nós temos diariamente, são os hábitos que nós implementamos no nosso dia, que nos vai levar a alcançar aquilo que nós pretendemos. Portanto, eu foco muito ali nos hábitos. Temos pelo menos uma mentoria sobre foco mesmo, porque há variedíssimas formas de perdermos o foco e hoje em dia, com tudo que são redes sociais e notícias, é tão fácil a gente desfocar daquilo que é importante para nós e, portanto, e depois há sempre um acompanhamento, há sempre uma ação, há sempre tarefas semanais. Portanto, é um caminhar em conjunto. E depois há uma comunidade fantástica que eu amo, que são os meus imparáveis. O Ricardo é um imparável, ele está aí. E que se ajudam mutuamente. Por isso é que eu vos disse 2 a 3 meses, porque neste momento eles todos são empreendedores ou profissionais autónomos, porque somos nós, empreendedores e profissionais autónomos, que mais lutamos contra a procrastinação e queremos uma maior produtividade, porque o nosso tempo é dinheiro, não é? Não é aquela história de trabalhamos 8 horas e recebemos aquele ordenado ao fim do mês, não é assim. Portanto, a gente tem que lutar por nós. E então eles agora decidiram, todos eles dentro da sua área, estão a dar uma aula para todos nós. Portanto, de 2 meses e meio, passámos a 3 meses e meio. Legal. É por aí. Não, é muito bom. A comunidade é espetacular. Adoro a Que comunidade. bom, que legal. Então, meninas, quem quiser saber mais sobre produtividade, foco e organização de tempo, procrastinação, fale com a Ana, tá? Quem tá nos grupos de WhatsApp, né, que a gente coordena, eu vou deixar lá o arroba dela.
mas também qualquer coisa depois vocês podem continuar vocês podem perguntar aqui, ou a gente pode deixar nos comentários aqui do vídeo também, tá? Posso colocar também na legenda dessa live também, para ficar, né, registrado para quem for assistir gravado também e tudo E eu vou mais. fazer também depois vou fazer mentalidade produtiva e, portanto, é gratuito, ok? É só entrarem, vai ser também no YouTube, eu depois até digo à Ju, e quem quiser participar, estão à vontade, é só entrar depois para o canal do WhatsApp e eu coloco lá o link. Quando que vai ser, Ana? Vai ser a seguir à Páscoa. Vai ser a seguir à Páscoa, porque a mentoria vai começar a 26 de abril. Portanto, Então, sem ser essa semana agora, que vai ter a... sim, vai ser na quarta-feira a seguir à Páscoa. Então, deixa eu ver aqui. Agora, a Páscoa é dia 9, né? Domingo. Sim. Então, você vai fazer dia 12. Sim, dia 12. Então vai ser muito bom, olha aí, porque dia 3, 4 e 5 é a semana contra a ansiedade, e no dia 12 temos encontro com a Ana para a gente falar sobre. Como é que é, Ana? É mentalidade produtiva. Nós vamos trabalhar os nossos sabotadores. Mentalidade produtiva. Já estou lá, porque eu quero ser mais produtiva. Então, é isso aí, mulheres e homens. Mulheres e homens deste bate-papo. Ai, ai, deixa eu ver o que o Rick disse. O Rick disse amor e luz. Amor e luz para você também, Rick. Quem está aqui e não está sabendo, deixa eu fazer meu convite também. Dia 3, 4 e 5 vai acontecer a segunda semana contra a ansiedade. É um evento gratuito, né? Como eu falei, online, e vai ficar gravado para os amigos aí que eu estou fazendo que moram em outros lugares, né? Que o fuso horário para eles não vai dar para eles assistirem ao vivo. Então, para quem é aqui do Brasil, vai ter que assistir ao vivo. Como que vai funcionar? De manhã, às 7 da manhã, às 7 e 7 da manhã, tá? Na segunda, na terça e na quarta, a gente vai ter um bate-papo aqui no YouTube. Esse bate-papo aqui no YouTube, ele fica gravado, tá? Então, esse vocês podem assistir mais tarde, se nesse horário vocês já estiverem indo trabalhar e tal, né? Não conseguem assistir, não tem problema. Esse bate-papo vai ser para vocês terem condições, né? De entenderem mais sobre a ansiedade e quais são os hábitos diários que vocês têm que alimentam essa ansiedade. Então, eu vou passar exercícios práticos para vocês aplicarem, né, de respiração, exercícios bem fáceis que dá para fazer em público, no ônibus, no trabalho, no vaso sanitário, em qualquer lugar que você tiver, sim. Ai, meu Deus, estou ansiosa. Dá para aplicar rapidinho, tá? Então, é um conhecimento mais prática, né, com técnicas para vocês aliviarem a mente aí da ansiedade, tá? E à noite, na segunda, na terça e na quarta, à noite, às 21 horas, tá? 9 horas da noite, a gente tem um encontro pelo Zoom. Por que eu faço no Zoom, tá? Porque eu preciso que vocês que vão fazer a terapia, que é às 9 horas da noite, que vocês façam do início ao fim. Então, ali pelas 8h40, 8h45, eu abro a sala do Zoom, todo mundo vai entrando, a gente vai dando boa noite, aquela coisa toda. Quando é 9h05, eu fecho a sala, ninguém mais entra e ninguém sai também. E a gente fica ali por 30 minutos, 40 minutos, aplicando a terapia, tá? Então, a terapia vibracional que eu utilizo, eu vou guiando vocês, né? Com palavras, com frases afirmativas, e vocês vão falando, repetindo, e tocando em alguns pontos de energia, né? Alguns chakras, alguns principais chakras. Eu vou dizendo, agora você dá um toquinho aqui, agora dá um toquinho aqui, e fala tal coisa. Então, é bem simples
e o efeito é imediato. Então, essa terapia ela trouxe tanta mudança para a minha vida que eu decidi trabalhar com ela. E eu sou formada em outras terapias também, mas eu uso praticamente só essa no meu trabalho porque ela é muito poderosa, ela engloba tudo e funciona assim instantaneamente. Você está ansiosa, você deixa de estar rápido, é na hora, tá? E funciona para outras coisas também, não só para ansiedade. Mas, então, por isso eu não posso fazer a terapia aqui no YouTube ou no Instagram, porque a pessoa vai entrar na metade, quem entrar na metade não vai ter resultado. Eu preciso que quem fizer chegue no início e vá até o fim, porque senão não funciona. Não, se pegar o bonde andando, né? Ou se sair antes, não funciona. Precisa fazer o processo completo. Então, só vai receber o link do Zoom quem estiver no grupo de WhatsApp que está lá na minha bio do Instagram. Então, quem não está ainda no grupo que se chama Segunda Semana contra a Ansiedade, vá lá agora no meu Instagram, clica no link da bio e entra nesse grupo, tá bom? Porque é lá que vai ser passado o link do Zoom, o link aqui das aulas do YouTube, tá? E vão ser 3 dias de tratamento, tá? Então, vai ser dia 3, dia 4, dia 5, segunda, terça e quarta, 3 dias de tratamento gratuito. Aproveitem, participem, tá? Porque vocês já vão ter muita diferença, já vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá? Então, era esse o meu recado. Pronto, chega de falar, senão a Ana não vai dormir hoje. Não, aqui são 5 para as 10. Ainda estou dentro da minha hora. São 5 para as 6. Então tá, minhas lindas e meu lindo. Vamos encerrando por aqui. Ana, muito obrigada, tá? Pela tua ideia de fazermos uma live juntas, né? A ideia foi tua e eu adorei. Adorei estar aqui. Acredito que todo mundo que participou também gostou, tirou muito proveito, né? E vai ficar gravada aqui no canal. Então, compartilhem, curtam, né? Se inscrevam no canal, compartilhem a live com os amigos, com as amigas, porque eu acredito que, como eu falei lá no início, se a pessoa tiver acesso a esse tipo de informação, muita coisa na vida dela, daqui a 10, 15, 20, 50 anos, vai ser diferente. Porque ela vai olhar para trás e ela vai ter pelo menos a consciência, né, de dizer, ó, se eu tivesse feito aquilo, podia ter sido diferente. Ou, quem sabe, ela vai começar a entrar nesse caminho do autoconhecimento e buscar tratamento, buscar ajuda e vai fazer uma história completamente diferente. Então, vocês podem salvar aí destinos, né? Pessoas de destinos tristes, tá? Então, compartilhem, por favor. Obrigado, Ju. Gratidão por me receberes aqui na tua casa. Obrigada a todos os que estiveram connosco. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e estou à vossa disposição para aquilo que precisar. Então tá, então amanhã a gente volta, tá? Brincadeira. Então tá, gente. Um beijo para vocês, uma boa noite, né? Durmam bem e amanhã a gente se fala. Amanhã, às 7 da manhã, eu tenho live aqui de novo para a gente conversar um pouquinho sobre espiritualidade. Então, quem tiver a fim de estar aqui comigo amanhã, 7 e 7, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso lado espiritual, tá bom? Tchau. Tchau, beijos!